os princípios de discussão da nossa carreira. E essa questão, nos últimos anos, ela apareceu meio de escanteio, né, de uma necessidade de discutir carreira, mas isso não aparecia de uma maneira mais intensa. Mas quando foi no ano passado, com o novo governo, o governo colocou que haveria 3 mesas diferentes de negociação. Mesas. Uma mesa central, que discutiria com o funcionalismo público o reajuste, mesas setoriais, em que estava aberta a discussão de carreira, e mesas específicas, que seriam, então, mesas com MEC, coisas que não teriam impacto orçamentário. E ao colocar a possibilidade de discutir carreira, reacende na nossa categoria essa discussão de maneira mais intensa. E as pessoas querendo, inclusive, entender, porque hoje nós temos carreiras diferentes, né, entre nós, dependendo de quando a gente entrou, essa desestruturação que ferem esses 15 pontos, né, que a professora Lívia colocou, colocado de uma maneira mais intensa. Então, nós já havíamos protocolado no ano passado a necessidade de discutir carreira, e o governo chama, então, na mesa setorial, ela só é aberta em agosto. Eu, então, participei por causa da coordenação do GT Carreira, né, junto com os companheiros do Sindicato Nacional, e há uma mesa, então, para docentes e uma mesa para técnicos administrativos separadamente. Na primeira mesa era só para dizer que existia mesa. Na segunda mesa, nós apresentamos a proposta do essa proposta baseada lá no nosso 30º Congresso, em que há aprovação de um projeto de lei, depois a gente pode até discutir essa história, mas é uma outra longa história, então acho que a gente não tem que se ater muito aqui, mas faz parte da discussão. O Sinasef apresenta os pontos deles. A partir dessa discussão, o governo vai fazer a análise dessa proposta e apresenta para a gente, na reunião seguinte, dizendo assim, vai ter nada em 2024, 4,5% em 2025, 4,5% em 2026, e uma mesa que era para discutir carreira. O que nós colocamos? Nós queremos aqui discutir uma reestruturação da carreira. Há uma mistura de malha salarial com discussão de carreira. Não é isso que nós queremos. O governo afirma, bom, a carreira de vocês foi reestruturada recentemente, 2012, e com impactos até 2016, nós não achamos que era necessário discutir, mudar a carreira. Naquele momento, nós colocamos exatamente por causa de 2012 que a gente quer rediscutir, porque houve uma desestruturação maior do que já existia. E nós queremos discutir carreira. Depois disso, nós tivemos uma reunião mais técnica com o MGI, em que ele pediu que nós apresentássemos pontos em comuns com o Sinasef, que o ANDES apresentasse pontos em comum. Foi esse documento enviado para as sessões sindicais de pontos em comuns. Nós conseguimos elencar 7 pontos, como, por exemplo, a questão de uma carreira única, depois a gente pode conversar um pouco sobre o que é isso, a questão dos steps mais fixos, né, porque o que a gente tem hoje são steps, ou seja, o valor das progressões, a porcentagem das progressões, ele é bastante variado. A questão da necessidade da gente reestruturar qual é o valor comparativo do 40 horas DE com uma entrada de 20 horas. Então, a gente foi elencando alguns pontos, dentre eles tinha a revogação da portaria 983, que atinge fortemente os professores EBTTs, tá? E isso, então, fica suspenso, até que no dia 10 de abril, o governo diz, não haverá mais uma mesa central de negociação com o funcionalismo. Nas mesas setoriais será a discussão da recomposição salarial. E ele chama, então, para o dia 19 de abril, novamente, a mesa setorial para discutir carreira docente. Nesta mesa, nós já tínhamos iniciado a nossa greve já no dia 15 de abril. Então, uma mesa na semana do início da greve. E o governo apresenta, ele disse que não tinha nada, que era a última negociação lá anteriormente. E ele apresenta, então, uma nova proposta, de 9% para janeiro de 2025, 3,5% para maio de 2026, e uma questão que aí envolve a carreira.
Ele pega as porcentagens hoje de progressão, que atualmente são de 4%, que ela está variada ao longo ali dessa distribuição na nossa carreira, e diz que esse valor passará para 4,5% em 2025. Ou seja, ele mistura uma coisa que a professora Lívia falou que não dá para fazer, que é misturar discussão de carreira com recomposição salarial. A categoria analisa isso, mantendo 0% em 2024, e não aceita essa proposta. E a pergunta da categoria é, nas suas assembleias de base, qual que é o montante, então, para essa reestruturação da carreira? Porque o governo não faz ali uma discussão de orçamento, quanto que isso custaria e etc. Aumenta as instituições em greve, a gente tem um aumento, né, então, da nossa greve. Nós começamos com 20 no dia 15 de abril, hoje a gente tem mais de 58 instituições em greve, fora os campos dos institutos federais, são mais de 500. Então, a greve vem num crescente, porque a categoria não aceita essa proposta. E, finalmente, a gente chega no dia 15 de maio. Observem que nós protocolamos pedidos de novas mesas de rodada de negociação. Não somos nós que não queremos negociar. O governo preferiu esperar entre o dia 19 de abril e o dia 15 de maio para apresentar uma nova proposta. E o que ele apresenta numa nova proposta? Ele mantém os 9%, ou seja, recomposição salarial, proposta de recomposição para 2025, mantém 3,5% para maio de 2026, mas faz uma outra proposta em relação aos steps das progressões. A primeira coisa é aglutinar a entrada. Pegar os 3 primeiros níveis de entrada e aglutinar em um só. Depois, ele faz também uma proposta de que os steps que são hoje de 4%, que eles em 2025, eles passem para 4,5% e para 2026 passem para 5%. Ele quer dizer com isso que é um atendimento de uma reivindicação, porque o Andes tinha uma proposta lá de steps fixos de 5%. Mas para fazer isso, ele também faz uma alteração do único sonho que os professores têm, né, de adjunto para associado, que é quando passa de adjunto 4 para associado 1, onde a gente tem uma progressão de 25%. Ele pega isso, todo mundo quer virar associado, eu brinco com isso, não é por causa do nome bonito, é porque a gente tem 25% na progressão. Mas depois não tem mais também, né? Então, é um sonho muito fugaz, né? E aí, o que ele faz? Ele pega esses 25% e ele diminui para 23,5% em 2025 e 22,5% em 2026. Qual a questão colocada para tentar finalizar, para a gente analisar? Se a gente pegasse, tem várias mudanças na carreira misturadas com recomposição salarial. Esse é o primeiro grande problema. A segunda questão é que, se a gente pegasse alguém que entraria agora, a pessoa passou e se essa proposta fosse aprovada, né? Que não parece ser o caso. Se a pessoa entrasse agora e depois ficasse ao longo da carreira, essa alteração dos 25 para os 22,5 lá em 2026 não faria diferença, porque a gente tem, ao longo da carreira, outros aumentaram. Então, na verdade, a gente tem isso. Mas não é essa a situação da categoria. Por quê? Nós temos grande parte da categoria como adjunto, está lá no meio da carreira. Então, para essas pessoas que têm uma certa expectativa em relação à carreira, há que se estudar com profundidade o que vai acontecer com essas pessoas. E esse estudo não está colocado. A questão da aglutinação inicial. O governo junta um outro problema importante que nós temos na nossa carreira, que é o vencimento básico com a retribuição por titulação. O governo apresenta isso no PDF e depois na propaganda do MGI, porque é isso que a gente tem para analisar. Eu tenho brincado que parece o povo de Curitiba que gosta de PowerPoint, né? Porque o governo faz uma apresentação de PowerPoint para dizer que está fazendo uma proposta. Nós não temos a minuta da proposta. Então, o que acontecerá com essa aglutinação dessas classes? A gente ainda não sabe muito, porque não tem um documento dizendo. Mas, ao misturar o vencimento básico com a retribuição por titulação, ele considera que todas aquelas pessoas têm aquela titulação. E isso também não é verdade. Então, nessa mistura de
alterações na carreira. E carreira não é só o STEP, lembrando disso, que essa discussão que a professora Lívia colocou não atende uma discussão de carreira, mas também não atende a nossa questão da recomposição salarial. Então, essa proposta, ela apresenta muitos problemas que eu acho que a gente pode analisar com mais profundidade em relação, depois, ao que as pessoas querem saber, né? Eu adoro tabelas e gráficos, né? Eu sou da química, é uma das coisas que eu adoro fazer com os meus estudantes, as pessoas têm que saber interpretar tabelas e gráficos. E aí, para passar um pouco essa discussão para o Félix, eu acho que há um desrespeito do governo com a nossa categoria, achando que nós não sabemos interpretar tabelas e gráficos, que nós não sabemos fazer isso. Porque ele mistura as coisas para tentar confundir. É meio Tom Zé, né? Eu estou te confundindo para te esclarecer, estou te esclarecendo para te confundir. Mas a questão principal é, nós não podemos ter uma discussão apressada de carreira, misturada com recomposição salarial, sem que a categoria entenda de verdade o que está acontecendo. Então, nessa proposta, sem os detalhes, sem uma minuta, isso fica, a gente tem analisado o quê? O PDF que o governo entregou, que era o PowerPoint que ele apresentou na mesa, e também o Instagram do MGI. É isso que a gente tem de análise. Mas a gente faz cálculos em relação às situações colocadas. Nós temos os dados, e todas as instituições, as pessoas devem ter pegado isso, de qual a situação de grande parte da categoria, onde está localizado, e nós temos pouquíssimos professores lá na entrada. Nós temos, então, esses cálculos que podem ser feitos, a gente pode fazer por instituição, mas pode fazer de uma maneira geral, e é sobre isso que o Comando Nacional de Greve tem se debruçado. Então, a gente consegue fazer análise, aqui não tem amador. Se o governo acha que nós somos amadores, nós não somos, porque nós somos professores, professoras, e a gente trabalha com ciência, né? Então, a gente não faz... E aqui não há uma supervalorização da ciência, mas é isso que a gente tem trabalhado, o que a gente faz é isso. E para finalizar mesmo, para que a gente passe para o professor Félix, no dia 21, nós tivemos a mesa de discussão com os técnicos administrativos que estão em greve há mais tempo do que nós. E, novamente, eles têm uma outra situação na carreira deles, que é o PCC-TAI, que eles indicam que fosse alterado. A progressão deles na carreira é um pouco diferente, não? O que eles indicam é que existe uma proporção entre um salário, o próximo nível da carreira, ele é próximo, né, lá não é nível, né, mas a próxima situação da carreira é calculada a partir de uma porcentagem em relação a esse inicial. Então, que são aquelas classes, né, A, B, C, D, E, né? E o governo, ele apresenta uma mudança só na porcentagem, que é, em um deles, 1% a mais, no outro, 1% a menos. E isso também não atende à reivindicação, aparentemente. Por que eu estou dizendo aparentemente? Porque o Comando Nacional de Greve da FASUBRA está fazendo sua discussão. O SINASEF, que também tem os tais como parte de sua base, está fazendo rodadas de assembleias e terá uma plena, que é essa reunião das sessões sindicais deles, é um pouco diferente da nossa estrutura, mas eles vão ter uma plena no dia 26, mas pelas declarações e pelos informes, né, dos dois comandos de greve, não me parece que há uma aceitação também de uma proposta infame do ponto de vista da reivindicação da categoria. Mantém o 0% em 2024 e faz essas alterações. Isso nos coloca o desafio da análise, e eu acho que é isso que está colocado para a categoria. Para finalizar de verdade agora, quem decide se a proposta é boa ou não é a categoria em suas assembleias. Quando o Giovanni diz que não está no Estatuto do ANDES, não é por uma questão burocrática, é porque no debate, na discussão, nos esclarecimentos, no convencimento que eu posso ter quando uma pessoa fala, ou que outro pode ter quando eu falo, é que a categoria tem a possibilidade de decidir. Muitas vezes, uma forma plebiscitária de análise, que é dada de antemão uma pergunta, veja, as perguntas podem surgir no debate. A organização da categoria se dá por isso, porque
essa presencialidade, esse debate, as discussões, a gente consegue acumular. Então, não é o governo dizendo que o dia 27 é o último, tentando dar um checkmate. Eu diria que é mais amador, amador porque eu não gosto de jogo, né? Parece mais truco, né? Os meus alunos, quando eu dava aula na educação básica, jogando truco quando eu estava entrando na sala de aula. Mas não é o governo trucando com a gente. É a categoria mobilizada que diz se vai aceitar ou não a proposta. A categoria pode até avaliar que a proposta é boa, mas ela vai fazer isso nas suas instâncias deliberativas e que depois também não é a diretoria do ANDES, quem faz isso é o Comando Nacional de Greve, a partir das deliberações das assembleias de base. Essa construção que nós temos no nosso sindicato há 43 anos é que nos coloca como representantes da categoria. Então, não é um ultimato de um segundo escalão do MGI que vai dizer para a gente o que fazer. É isso. Muito obrigado, Clarissa, por tirar um tempinho aí para nos presentear com a sua fala, com as suas contribuições, com os seus insights. Tenho certeza aí que todo mundo aprendeu bastante com a sua fala, com essa retrospectiva das propostas e da negociação. Nós já estamos oscilando aí, mas já batemos aí uma marca de umas 70 e poucas pessoas na nossa live. Eu acho que já conseguimos, inclusive, superar a marca, mesmo sendo boicotados e censurados por parte da diretoria do sindicato, conseguimos superar a marca, né, e o alcance daquela peça de propaganda que eles fizeram no início da semana. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Félix, né, que vai fazer a sua exposição e que é, né, aí um valoroso aí companheiro também do nosso CLG. Professor Félix, a palavra é sua. Obrigado, Giovanni. Bom dia a todos e todas. Veja, eu vou falar algumas reflexões que a gente tem feito, eu tenho articulado numa forma mais esquemática de texto, mas que pega não somente a proposta do governo, mas onde ela também se localiza dentro da política orçamentária que tem sido colocada no Estado brasileiro durante várias décadas aí já. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação. Deixa eu ver só se eu estou pegando a parte certa aqui. Não. É só um minutinho. Não estou conseguindo compartilhar aqui. Só um minutinho. É que está preso aqui. Pronto. Eu vou colocar a tela toda e eu seleciono aqui o... Vocês estão enxergando aí? Sim, Félix. Se puder aumentar um pouquinho a letra. Não, vou aumentar. Aí. Ok? Melhorou. Agora puxa o arquivo um pouco para a direita. Aí. Ótimo. Pronto. Veja, vou falar um pouco aqui agora sobre a dívida pública. Só um minutinho também, que eu tenho que articular meu apontador aqui, que não está. Você acerta tudo e na hora de apresentar, ele não... Só um minutinho, viu? Ele não está funcionando aqui. Todo mundo aqui é professor, Félix. Já aconteceu com a gente também. Pronto, agora. Agora tá. Eu só vi aqui agora. Pronto.
Veja, eu vou falar um pouco sobre a dívida pública e o que isso tem a ver com os impedimentos que a gente está tendo nas nossas negociações com o governo federal. A primeira coisa que chama atenção é que essa dívida pública ela não possui limite legal. Todos os outros gastos do governo possuem limite, mas a dívida pública não possui limite e nem o que se gasta com ela. Então, se você for olhar os juros e amortizações da dívida, ele é colocado, juros e amortizações da dívida, ele é colocado fora do orçamento. Por quê? Porque não cabe no orçamento os juros e amortizações da dívida. Então, ele é pago, vamos dizer, naquilo que sobra, quer dizer, no superávit primário da execução orçamentária do governo. Então, quer dizer, a pressão de todo o sistema financeiro é para que haja o superávit. Se não houver esse superávit, a dívida vai crescer, por exemplo. Então, dentro disso é onde entra todo o nosso, vamos dizer assim, toda a nossa briga para que a gente entre dentro do orçamento federal. Mas há outras condicionantes. Por exemplo, vamos ver o tamanho dessa do que se paga de juros e amortização, ou deveria se pagar, e se paga refinanciando a dívida. Por exemplo, ano passado, nós refinanciamos 614 bilhões dessa dívida. Ou seja, pouco foi pago da dívida, ou praticamente nada foi pago da dívida, e nós tivemos que refinanciar essa dívida, e que isso constituiu, por exemplo, 43% na execução orçamentária, 43,23% do orçamento. Isso é um montante, né? E este ano estamos prevendo pagar 45,98%. A dívida hoje ela está em 3/4 do PIB, e você vê aqui a trajetória dela, que é uma trajetória em crescimento. Mas vamos trabalhar com mais... isso daqui é que é importante. Veja, nós estamos aqui embaixo, estamos em 2024. Então, a nossa dívida hoje ela está em 73, aproximadamente 73% do PIB. Mas esses dois gráficos superiores aqui, se você for ver, ele é o cenário base e o cenário de referência que as instituições financeiras e mesmo o planejamento financeiro do Estado consideram. Então, veja o que está sendo previsto, por exemplo, até 2026. Nós termos 85,7% do PIB constituindo essa dívida. E mais, se você for ver até 2032, a perspectiva não é de queda nunca, é de 93,3%. Então, é um cenário pessimista dessa dívida. Todo superávit primário, então, que houver, ele vai ser usado para o pagamento dessa dívida, não vai ser usado para mais nada. No entanto, isso é que é importante, você pode dizer o seguinte, então a nossa arrecadação é muito pequena. Ela é pequena por várias coisas, além da gente não taxar os super ricos, mas nós temos uma sonegação elevada. Nós temos 417 bilhões de estimativa da sonegação no Brasil. E renúncias fiscais do governo, eles totalizam 581 bilhões. Então, tudo isso está concorrendo para que haja uma redução da arrecadação, ou aquela parte da arrecadação que é, vamos dizer assim, renunciada pelo governo, vamos dizer assim, agem como uma disputa no conflito distributivo brasileiro. Então, veja, nós não estamos falando ainda que naquilo que sobra da arrecadação,
haja uma captura de parte do orçamento, tanto pelo setor privado, como pelos três poderes do Brasil. Por exemplo, a gente vê o Legislativo, com as suas emendas parlamentares, constituindo uma boa parte deste orçamento. Ok, mas veja, há uma outra coisa que a gente percebe na sociedade brasileira, é que o crescimento da dívida ele é facilitado de um lado e criticado do outro. Ok, ele é facilitado quando são criados benefícios para o capital. Quando benefícios para o capital são criados, renúncias fiscais para o capital são criadas, esse tipo de atitude é facilitada por todos os meios mais influentes na sociedade. No entanto, quando benefícios sociais em educação, saúde, segurança, transporte público, etc., são aventados, esses gastos são tremendamente criticados. Mas vamos ver o que tem isso com a nossa política de pessoal. Veja só, gente, isso daqui é da Secretaria do Tesouro Nacional, e isso daqui tem a ver com a expectativa das despesas com pessoal na administração federal. Vocês estão vendo que ela está em queda. Isso daqui é porcentagem do PIB. Poderíamos imaginar que o PIB vai crescer tanto que vai fazer a nossa participação no PIB decrescer, mas não é isso, ok? Se você for ver as análises do Tesouro Nacional, você vai ver o seguinte, que a trajetória dessa despesa, olha aqui embaixo, a trajetória dessa despesa se justifica pela adoção da premissa de não concessão de novos reajustes salariais nos anos de 2024 e 2025. Então, isso daqui são, por exemplo, o governo, quando vai gestar a sua política financeira ou política de pessoal, políticas de gastos em geral, ele consulta as pessoas que estão fazendo toda a análise do desempenho dos gastos públicos. Então, você vê que tem funcionários públicos como nós, no Estado brasileiro, patrocinando políticas salariais de arroxo salarial do servidor. E se você for imaginar isso, vamos dizer assim, na política que o governo está gestando atualmente, nós vamos ver uma extrema rigidez, uma tremenda rigidez em fornecer aumentos para o ano de 2024. Então, isso é uma política do Estado brasileiro, isso é uma política dos técnicos que estão no Estado brasileiro, trabalhando no Estado brasileiro e produzindo as políticas que são usadas há décadas por este Estado. Ok? Tendo visto isso, gente, eu vou passar por isso daqui. Então, vamos ver agora o impacto disso na proposta do governo. Por exemplo, aqui, para as IFES, é 0%, sabendo, por exemplo, que a Andifes ela tem solicitado uma reconstituição, uma reposição emergencial das suas verbas em 2,5 bilhões de reais. E o governo tem resistido assim bastante, apesar da unanimidade desse tipo de reivindicação nas administrações das universidades. Em relação à modificação de nossa carreira, como já foi dito aí, ele divide isso em duas partes. Uma em 2025 e uma para o início não, né? Maio de 2026, na verdade. Em 2025, ele passa de 4 para 4,5 nos degraus dentro de adjunto C e associado. Ele colapsa os 4 níveis de entrada, e em 2026
ele complementa essa modificação na carreira, passando aqueles níveis, aqueles degraus de adjunto C e associado, de 4,5 para 5, e em 2026, passando na transição do posto de entrada, do cargo de entrada para o adjunto C1, ele passa de 5,5 para 6. Então, se formos olhar isso, só a modificação da estrutura, nós temos aqui, em 2025, 2 cargos que vão receber 0 com isso. E veja, gente, ó, se você pega daqui até aqui, ó, nós temos aproximadamente 80% dos professores. Aqui não, é aqui, na verdade. Ó. É daqui para cima. Nós temos 80% dos professores aqui. Ok? Em 2026, você ainda, somente com a modificação de carreira, você vai ter um cargo que ele vai ter 0% de aumento, só com a modificação de carreira. E o máximo que nós vamos ter é 4,28, que vai ocorrer com o associado e o titular. Ok? Então, veja só a falta de isonomia desses aumentos. Você tem pessoa que vai ter 0 e pessoas que vão ter, no máximo, 4,28 dentro desse montante aqui dos professores. Eu não vou comentar isso daqui, tá, gente? Porque, primeiro, atinge uma parcela pequena dos professores, ainda mais esses níveis de entrada aqui, uma parcela muito pequena dos professores, e vocês vão ver pela média. O que é a média? É o que essa proposta do governo representa no aumento da folha de pessoal. Isso seria um aumento médio. Se nós tivéssemos hoje esta porcentagem de aumento linear, isso iria corresponder imediatamente no mesmo tipo, na mesma quantidade, na mesma intensidade de aumento na folha. Uma outra característica... Ok, então, é isso que eu já falei aqui. Em 2025, devido somente à modificação na estrutura dos salários na carreira, você vai ter de 0 a 1,68%. Isso é praticamente nada. E continuando, até 2026, isso daqui de forma acumulada com aquele de 2025, você vai acabar com entre 0 e 4,28 para aquela parte onde estão 80% dos docentes. Veja, essa parte aqui, que já ocorreu em 2023, essa parte não está já dentro do que o Andes está colocando na sua perspectiva de 22,71. Se fosse considerar esses 9%, isso seria maior do que 34% a reivindicação do Andes. Ok? Então, quando se fala em 22,71%, já é considerando e abatendo esses 9% de 2023. Então, a comparação que nós temos que fazer é essa, quando 22,71%. Ok. O aumento linear, então, que o governo pretende é nenhum em 2024, é 9% em 2025 e 3,5% em 2026. Então, isso vai constituir, já com o aumento na estrutura, isso daqui eu estou considerando estrutura mais o aumento, isso vai constituir essa distribuição de aumentos aqui. Mas veja que coisa interessante. O aumento da folha é 16,7%. Então, seria o aumento médio, significando o quê? De novo, que se você pegasse nossos salários de hoje e aumentassem 16,7% esses salários nossos de hoje,
a folha salarial iria aumentar precisamente dessa mesma coisa daqui. Ok? Então, e onde ela se localiza? Ela se localiza aqui, ó, gente. Pegando abaixo do titular 4, ou do associado 4 e do titular. Isso significa, mais ou menos, que metade da folha está do lado, está daqui para baixo. Metade da folha está ali para baixo, e a outra metade da folha está aqui. Significando o quê? Que grande parte dos docentes estão em algum lugar daqui para cá, vamos dizer, com uma concentração assim, mais ou menos. Não deve ser assim, porque titular deve ter mais ou menos a mesma coisa que o de associado 2 para cima, mas deve estar mais ou menos assim, ó, uma distribuição dessa, para ter uma média aqui, viu, gente? Para ter uma média aqui. Então, é muito importante essa relação. Ao invés de termos 22,71%, poderíamos ter, por exemplo, 16,7% e teria o mesmo impacto que o governo está propondo. Aí poderíamos decidir entre esses dois aumentos, mas verificando o seguinte, que tem uma coisa importante que eu vou apresentar lá na frente, é o que significa esses 22,71, para ver que a gente não pode abaixar disso daí. Ok. Isso daqui só são os comentários que eu já falei, mas vamos ver isso daqui. Olha, segundo o DIEESE, viu, gente, a gente teria de 2010 a 2023 39,93% de perdas, ok? Se você considera essas perdas de 2016 até agora, seria 24,41%. Só que o governo nos obrigou a ver uma extensão disso daí a 2025 e 2026. Então, pegando as perdas, então, da inflação de 2024 e 2025, nós teríamos, então, uma extensão destas perdas, aqui já seria uma expectativa de perda, para 50,44%. Então, no período de 2010 a 2023, nós tivemos 39,93%, e com a expectativa de inflação, isso subiria para isso daqui. Ok? Se você considera agora de 2016 até 2023, as perdas seriam essas. Se você agora estende essas perdas para 2025, você teria, incluindo o ano de 2025, você teria 33,75%. Aqui a inflação, a expectativa de inflação ficou em 7,51%. Se você agora, e que foi usada para o cálculo dessa última coluna aqui, tá certo? Se você agora abate das perdas, aqui está escrito errado, né? Abatendo das perdas os 9% de 2023, o que você vai ter? Essas perdas, então, abatidas 9%, que elas eram 39,93%, elas passam para 28,37%. E de 2016 agora até 2023, elas passam para 14,14%. Quando você aplica agora as perdas, a expectativa de inflação, ela sobe exatamente para o que nós estamos pedindo. Então, veja, se nós fôssemos pegar de 2010 até 2025, as nossas perdas seriam essas. Então, o Andes ele já está baixando ao considerar 2016 para 2023, deixando 6 anos para trás, e considerando uma expectativa de inflação de 7,51 nos 2 anos, o Andes passou para 22,71. Então, é daqui que surge o 22,71, numa perspectiva já de uma perda residual aqui
de determinado montante, que em algum ponto aqui eu tenho qual é esse resíduo que fica. Então, nós não podemos abaixar muito mais disso daqui, ok? Porque já estamos perdendo, considerando a partir de 2010. Veja, no entanto, o governo nos oferece 0% em 2024, 9% em 2025, 3,5% em 2026, totalizando 12,8% de aumento salarial. Se você considera agora a salada mista que ele fez com a nossa carreira, isso vai, no máximo, chegar a 17,65% e, no mínimo, a 12,82%. Só que nós vimos que na folha salarial, isso representa, na verdade, 16,7%. Então, se você considera esse 16,7%, faltariam ainda para atingir, em média, os 22,71%, faltaria 5,15%. Então, seria interessante até, porque, em primeiro lugar, o seguinte, essa proposta é muito danosa, como já foi falado aí para a nossa carreira, tá certo? Seria muito melhor termos 16,7% na proposta do governo, até pode ser nesses percentuais aqui de cada ano, mas se acrescentássemos a essa proposta média do governo 5,15%, nós atingiríamos os 22,71%. Então, quer dizer, não há uma distância muito grande da proposta, do gasto médio com a proposta do governo até a nossa proposta. Mas, lembrando, essa nossa proposta já é um rebaixamento, onde já há um resíduo aqui de 12, pouco por cento. Ok, gente? Então, cadê? Deixa eu ver se tem um resíduo aqui. Não. E veja, a proposta anterior em relação a essa proposta significa um aumento em relação à proposta anterior de 1,66% somente na média salarial. 1,66% de aumento da proposta anterior para esta agora, e esta trazendo uma quantidade de transtornos na nossa carreira imenso. Então, veja, finalmente eu estou usando aqui agora uma tabela do professor Henrique, lá do Instituto Federal do Ceará, que ele coloca aqui a proposta 19/4, só para professor, dedicação exclusiva, 40 horas de dedicação exclusiva, e aqui a proposta mais nova do governo. E ele traça aqui, nessa última coluna, a variação de uma proposta para outra. Aí você vai ver aquilo que já foi falado aí, que o associado 1, ele perde, porque há uma diminuição dos interstícios de uma proposta para outra, do interstício que vai do adjunto 4 para o associado 1. Então, isso é muito importante a gente observar. Ok? Então, há uma piora para este cargo aqui, além das diferenças, minha gente, serem absurdamente, se você pega daqui para cima, é mais de 80%, na verdade, aqui, porque eu só estou deixando para trás 3 níveis. Daqui para cima, tem mais de 80% dos docentes, e você vê que o aumento, a diferença maior que existe de uma proposta para outra é de 1,31%. Então, nós podemos chegar para o governo e dizer, nós queremos uma diferença de uma proposta para outra, quer dizer, desta proposta atual para frente de, por exemplo, 5,15%. Ok? E não chegar com uma proposta dessa de 1,31%, entende? De aumento máximo entre uma proposta e outra. Ok?
Então, finalmente, nós queremos aumento salarial, nós não queremos deformação do nosso plano de cargos e salários. Queremos uma recomposição emergencial para as IFES e foi fornecido zero para isso. Mesmo que o montante total da proposta do governo seja utilizado para um aumento linear, a proposta ficaria muito aquém do que nós reivindicamos. E por que isso? Porque nós já rebaixamos, como eu falei, a nossa proposta, deixamos de considerar as perdas de 2010 até agora, para considerarmos 2016, e isso constituiria 33,75%, ao invés de 50%, ok? E nos dispondo a negociar as perdas residuais, aí sim, o que estamos perdendo nessa transição de 50 para 33? 12,48% ainda. Já estamos perdendo nessa negociação que a gente está fazendo. Portanto, a proposta do governo é inaceitável, ele tem um passivo médio em relação aos 50,44% de 28,95%. Com o agravante de insistir em 0% em 2024 e com próximo de zero. Por que eu pus isso? Próximo de zero. Porque ele fez disse que ia fornecer para as universidades 300 e poucos milhões de reais agora, que é uma coisa irrisória e que tem a ver com retiradas de orçamentos da universidade aí no passado recente. Então, como é que poderíamos formatar uma nova proposta? Poderíamos reconhecer este aumento do governo nessa proposta agora e distribuir mais 5,15% em 2024, por exemplo. E isso fecharia, desde que o governo considerasse a opção de redistribuir o que ele já está disposto a fornecer em uma forma que não deforme muito a nossa carreira. Em uma medida que eu digo, por exemplo, que poderia ser desesperada, para quando nós estivermos desesperados para, vamos dizer, obter uma proposta, seria manter esta proposta do governo e considerar 3,5% em 2024, 9% no ano que vem, como ele já está disposto a fornecer, e os 5,15% em 2026. Então, em relação à proposta atual do governo, seria passar o 3,5% de 2026 para agora e colocar lá um aumento adicional de 5,15%. Ok? E aí, a forma que esses 16,7% vai ocorrer, isso aí a gente pode negociar e ver se a gente não prefere que essa modificação da carreira ela seja fornecida em um aumento linear, ok? Distribuído nesses 3 anos aqui. Então, é isso, gente. Obrigado. Aqui estão as referências, se vocês desejarem. Obrigado, Félix, pela brilhante aí exposição muito detalhada, né, da proposta do governo, seus impactos, sua relação com o orçamento público federal, com, né, a tendência, a precarização imposta, né, pela estrutura do Estado brasileiro à nossa carreira. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra para a professora Clarissa, novamente, e vai fazer uma exposição qual que é a proposta do Andes para a nossa carreira. E aí depois, a gente tinha, no início, né, concordado no comando de que o debate fosse feito mais, né, num bate-papo entre os membros aqui, né? Mas eu quero encorajar os colegas a jogarem algumas perguntas ali no chat, né? E aí a gente vai dialogando
no sentido, né, de coletar aquilo que o pessoal está sentindo mais necessidade de esclarecimento, e às vezes, né, precisar fazer algum comentário, alguma coisa, eu vou buscar tentar dar uma sistematizada nessas perguntas, e aí eu passo para vocês depois. Pode ser mesa, Félix, Lívia e Clarissa. Clarissa, então, por gentileza. Nossa, fiquei, assim, muito feliz, tanto com a questão da Lívia, da professora Lívia, quanto do professor Félix, assim, acho que um debate de extrema qualidade, não é uma discussão de extrema qualidade, os dados que o Félix traz, fiz várias anotações aqui, porque isso é fundamental para a nossa discussão. Eu queria primeiro responder duas questões que estão no chat, na verdade não é nenhuma resposta, acho que é esclarecer mesmo. Nós temos hoje uma situação que nós temos diferenças nas nossas carreiras que estão colocadas principalmente por causa da situação da aposentadoria, das reformas de aposentadoria. Então, nós temos tentado colocar que a discussão de carreira, a aposentadoria faz parte da carreira, né? Todo mundo almeja a aposentadoria. Só que esse sonho da aposentadoria, ele foi desmontado de uma maneira muito contundente em 2003, e foi seguidas vezes, né? Depois disso, nós tivemos uma última reforma da Previdência no governo Bolsonaro em 2019. Isso nos coloca em situações diferentes na nossa carreira. E isso tem impacto agora na discussão em relação à recomposição salarial. Só há reajuste para os aposentados nessa proposta para quem tem paridade e integralidade. Para quem não tem, não há nenhum reajuste. Essa é a questão colocada. Quem não se aposentou com paridade e integralidade só tem o reajuste do regime geral da Previdência, que é do INSS. É essa situação colocada. Por isso, para a gente, essa questão do auxílio alimentação não pode ser colocado como ganhos salariais, porque essas pessoas não têm isso. E por que eu estou colocando isso? Nós temos uma situação complexa de aposentadoria. Né? São regimes diferentes que a nossa categoria está colocada. Em relação à carreira também. Por que em relação à carreira também? Porque quando a gente teve o reenquadramento em 2012, com o projeto de carreira, e depois com as entradas diferentes, e a possibilidade de aceleração das progressões, nós temos, mesmo, vamos imaginar, eu hoje sou professora adjunta 2, mas o que eu sou adjunta 2, eu posso ter um salário diferente de outra adjunta 2, dependendo como que foi a minha progressão na carreira, se teve aceleração, se não teve. Lembrando que teve gente que era adjunto, mas não tinha um doutorado, depois teve. Tudo isso colocado mostra essa complexidade de fazer uma discussão aligerada da carreira. E aí, em relação ao que o professor Félix falou, em relação ao reajuste, né? O Andes tem feito uma discussão há já um tempo com a categoria, que isoladamente é muito difícil a gente negociar. Então, a necessidade de negociar em conjunto, por isso participar do FONASEF, por isso que no nosso congresso foi colocado, construir a greve do setor da educação, pensando, então, que a unidade com o SINASEF, com a FASUBRA, era fundamental, e que também na recomposição salarial. Quando teve a discussão lá no ano passado em relação qual seria o índice de reajuste, nós temos situações diferentes no funcionalismo que dependeram daquela greve lá de 2015. Acordos que foram assinados com alguns anos e outros com mais tempo, mais anos. Lembrando que no primeiro ano do governo Bolsonaro, tinha um acordo já assinado anteriormente e que o reajuste ia até lá 2018. Então, nós tivemos um reajuste, uma recomposição lá que era de um acordo anterior de greve. Então, essa situação nos colocou em blocos diferentes. Por isso, quando o FONASEF apresentou a proposta de recomposição, a pauta para o governo, tinha 2 blocos diferentes. Mas mesmo nessa situação, eu acho que é importante a gente entender que por causa dessa diferenciação, dessa bagunça que virou nossa carreira, a gente tem situações individuais muito diferentes. Então, uma das coisas que o Andes trabalhou nas gestões anteriores foi uma calculadora do DIEESE para que a gente tivesse uma noção
individual das nossas perdas. Essa calculadora está disponível na página do Andes, ela foi atualizada até março desse ano, então ela não está atualizada até agora, e a gente não vai poder fazer o cálculo em relação a essa proposta do governo, né? Então, é importante esses números que o professor Félix traz, porque ele mostra isso. Quando a gente entra, vai ter lá, quando você entrou, qual que é a sua situação e tal. Então, a gente vai ver que as nossas perdas individuais, elas são diferentes. Mas nós não podemos, enquanto sindicato, fazer propostas individualizadas, né, de recomposição. Então, a gente faz uma média, uma discussão assim. O 22,71, ele partiu lá do ano passado, quando o governo, em dezembro, apresentou 0 em 2025, 2024, 4,5% em 2025, 4,5% em 2026, nós chamamos uma rodada de assembleias, mas era já no limiar da fechar de portas de 2023, não? E o que o FONASEF, a partir da rodada de assembleias do Andes e dos outros sindicatos, discutiu? Nós queremos negociar. Nós não abrimos mão das nossas perdas históricas, de negociar as perdas históricas. Mas, emergencialmente, a gente quer o 22,71, por isso 7,06, 2024, 2025, 2026, mas abertos à negociação das perdas históricas. Desculpa. Nem isso o governo aceitou. O que a gente fez? O que nós fizemos foi, instalada a greve, o comando, a quem determina agora, aquilo que eu falei, né, vou repetir porque eu acho que as pessoas, às vezes, têm dúvidas em relação a isso. Nós temos hoje 4 representantes da diretoria no Comando Nacional de Greve, e são representantes que dependem de quem está no plantão, de quem é do setor das federais. Por quê? Porque a diretoria não tem nem voto no Comando Nacional de Greve. Quem tem voto são os delegados eleitos pelos comandos locais ou pelas assembleias locais, depende de como foi organizada a sessão. E a diretoria, ela está lá para conduzir as discussões juntamente com o Comando Nacional de Greve, mas ela não tem nem votação. Então, todas as decisões agora, é óbvio que nós temos posições, podemos ter a posição da diretoria, mas ela pode não ser vencida. O que a gente tem discutido? O Comando Nacional de Greve colocou como proposta: não abrir mão das perdas históricas, mas negociar. Se o governo apresentou 9% em 2025, o que a gente tinha colocado? 7,06 em 2024 e feito a diferença para 2026, dentro dos 21,71. Isso mostra o quê? A categoria quer negociar. A gente não abre mão das perdas históricas, vamos negociar. Bom, isso coloca para a gente a questão do dia 27. E também a questão agora, que foi, eu vi aqui no chat, a questão do PROIFES. Nós, na primeira mesa em que o PROIFES apareceu, que foi a mesa de carreira, nós colocamos que isso feria, inclusive, o regimento que o governo tinha proposto para a mesa. Porque não estava colocado que o PROIFES podia representar ninguém lá na proposta do governo. O Feijó, que é o negociador do governo, colocou: eu quero eles na mesa. Agora está explicado por que quer. Nós não saímos da mesa naquele momento, porque nós achamos que a categoria tinha colocado a discussão da necessidade de negociar. Mas nós entramos com liminares para dizer que essa federação não poderia estar na mesa nem representar. O Sinasef já tinha ganho uma ação dizendo que o PROIFES não podia representar os docentes ABTTs. Então, não é que nós aceitamos, nós não fizemos nada. Isso, então, está colocado. E frente à disposição dessa federação em assinar a revelia da categoria, antes da avaliação da categoria, o Comando Nacional de Greve, eu estou dizendo nós porque agora é o comando que determina isso, ontem enviou um documento solicitando que as sessões sindicais também coloquem isso. Eu acho que pode ser, inclusive, ações individuais e de grupos, dizendo: olha, não é isso. Mas eu queria dizer uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente entender essa discussão. A categoria tem a disponibilidade de negociar. Nós sabemos, nós não abrimos mão das nossas perdas históricas, mas nós sabemos que a discussão do orçamento, ela
não é por nossa causa que não vai ajudar o Rio Grande do Sul, não é por nossa causa tudo isso. Os dados que o professor Félix apresenta mostram muito bem que há uma escolha por pagar uma dívida que não foi nem auditada, há uma escolha, então, em relação ao setor financeiro, há uma escolha em renúncias fiscais, inclusive do agronegócio, há uma escolha do governo. O que nós colocamos tem que escolher mesmo. E não é a chantagem do Centrão, porque, veja, o governo fala assim, está apoiando o direito, o Centrão. Quem está fazendo isso é o governo. Até o governador Zema vai dar o IPCA. Todo mundo conhece o que é o governador Zema, mesmo não sendo aqui de Minas Gerais. Então, é importante que se negocie. Não é um ultimato do governo. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Está tendo, neste momento, uma audiência no Congresso. As assembleias estão acontecendo. Neste exato momento, está acontecendo a Assembleia da Universidade Federal de Goiás, em que ela terminou na terça-feira de uma maneira autoritária. Sessões sindicais dirigidas por pessoas do PROIFES não têm aprovado essa proposta do governo, ou seja, eles não estão respondendo nem pela própria base deles. Então, o que está lançado o governo vai aceitar por bater o pé com uma federação que não representa a categoria, então ele que arque com as consequências, porque a categoria está dizendo não a essa proposta. Mas a categoria também está dizendo, queremos negociar. Nós queremos separar carreira de recomposição salarial. Nós queremos que esse montante do orçamento seja colocado para recomposição salarial. Nós queremos discutir, a médio prazo, a questão da carreira, de uma maneira mais séria. Nós queremos a recomposição orçamentária das instituições. Nós queremos discutir as nossas perdas históricas. Nós queremos que a contribuição dos aposentados seja retirada, porque se eles não têm aumento, que pelo menos, retirando essa contribuição que eles têm hoje, isso ajudaria. Nós queremos discutir as reformas da Previdência e o impacto que elas têm no empobrecimento cada vez maior dos aposentados. Nós queremos a revogação da IN 66, nós queremos a revogação da Portaria 983. Nós queremos discutir com seriedade com o MEC, nós queremos discutir com seriedade com o Ministério do Planejamento, nós queremos discutir com seriedade com a gestão. Que não basta, que não seja só a temporalidade da greve, mas também nós queremos. Não aceitamos a chantagem do governo, porque o que nós temos é a mobilização da categoria. Não há aqui uma queda de braço para disputar com a extrema-direita. Não fomos nós que, no dia 8 de janeiro de 2023, quebramos tudo na Praça dos Três Poderes. Não fomos nós que fechamos BRs para que as pessoas não votassem. Pelo contrário, o nosso Sindicato Nacional, no final de 2022, fez uma campanha controversa, nós sabemos disso enquanto diretoria, que eu era da diretoria na época, que era votar em Lula para derrotar Bolsonaro. Nós não saímos com armas ameaçando o governo. Não é essa discussão colocada. Mas a greve é um instrumento legítimo dos trabalhadores, e esse instrumento legítimo é o que nós estamos reivindicando. O que nós estamos colocando o governo está fazendo realmente uma escolha. Esse PROIFES também está fazendo uma escolha. O PROIFES colocou na página dele o e-mail que o MGI mandou. Esse é um papel de um sindicato? Por que essa federação não chamou as assembleias para que a categoria discutisse? Por que fazer sistemas de votação online sem chamar as assembleias que a categoria possa discutir? Quem tem que colocar o e-mail na página é o MGI, não é o sindicato. Então, essa que é a discussão colocada. Nós temos uma pauta de reivindicação que nós não abrimos mão, queremos a negociação, e a categoria decide se o acordo é bom ou não. Mas nós queremos também ver que acordo é esse. Não tem a minuta. O governo não respondeu ainda o pedido de minuta que a Secretaria do ANS enviou por e-mail. Nós já estamos pedindo isso há alguns dias. Então, todas as questões colocadas nos colocam um desafio de não aceitar o ultimato, porque desde o ano passado o governo falava que era a última proposta. Sempre é a última proposta. Às vezes altera a voz, grita mais. Nós não funcionamos assim. A categoria tem o direito de decidir.
Nós queremos negociar, nós temos propostas, as assembleias locais têm apresentado propostas, e é isso que a gente quer apresentar para o governo. Eu acho que, em relação, aí, para finalizar, uma discussão de carreira mais aprofundada, a professora Lívia, ela trouxe questões importantes para que a gente discuta. O que é essa concepção de carreira? Nós podemos ter uma ótima carreira e não ter salário, nós podemos ter um ótimo salário e não ter uma carreira boa. Toda essa questão está colocada. Então, a categoria tem que entender essa diferença e como que nós podemos estruturar a carreira. O que nós temos hoje é uma carreira desestruturada. Não é alterando a porcentagem da progressão que a gente resolve o problema. Há outras questões. Qual a proposta do antes em relação à carreira? Nós temos um projeto de lei, mas nós temos os princípios colocados no caderno 2. O caderno 2, ele não é uma bíblia, né? O Estado é laico e o antes também é laico. Ele é o acúmulo que a nossa categoria fez em relação a quais princípios norteiam a discussão da carreira, que foram brilhantemente colocados pela professora Lívia. Nesses princípios, quando eles se transformam depois no concreto, existem algumas coisas importantes. Que tenham direito à progressão independente da titulação, que haja uma linha única no nosso contra-cheque em relação ao vencimento básico e retribuição por titulação, que todos iniciem no nível 1 da carreira, independente da sua titulação, mas que ele receba dentro do seu vencimento aquela titulação. Isso significa o quê? Que todos têm o direito de progredir na carreira. E que essa progressão ela seja contínua. Por isso, não ter steps, um de 25, um de 4, um de 10. Porque isso, quando a gente tem reajuste linear, isso bagunça a carreira. Nós não somos uma categoria que tem uma hierarquia. Não é porque eu sou doutora, o outro é mestre, o outro é especialista, que eu tenho mais poder do que o outro. Essa é a discussão meritocrática que nós não fazemos. Nós temos uma discussão horizontal, tanto é que nos departamentos não importa, você não vota porque você é doutor e o outro não é doutor. O que a gente tem é uma discussão ali do departamento, as decisões são tomadas, que a avaliação seja feita por pares. Nós não precisamos de avaliações externas. Nos nossos departamentos, na nossa discussão, a gente é que avalia o nosso trabalho e ajusta um plano de trabalho. A defesa da dedicação exclusiva, né, que a gente não tenha professores contratados como substitutos ad infinito, que nós não tenhamos professores voluntários que não recebem nada, né, porque isso é um trabalho similar à escravidão. São essas questões colocadas. Há um hiato entre 2011 e 2024. E neste ato nós tivemos um grande ataque à nossa carreira, que foi 2012 e seus desdobramentos. Por isso, nós colocamos, enquanto diretoria do ANE, Sindicato Nacional, a necessidade que a categoria aprofunde na discussão de carreira e chamamos um CONAD extraordinário para setembro, em que os grupos de trabalho de carreira nas sessões sindicais se organizem, apresentem propostas. Há diversas questões colocadas. O que seria necessário para um salário inicial? Qual a base de cálculo? É o salário mínimo de DIEESE? É metade do salário mínimo de DIEESE? É o piso nacional da educação? Quantos níveis na progressão? Qual o interstício entre as progressões? Todas são discussões que a categoria tem feito e que a gente acumule. Isso não impede a nossa negociação com o governo, porque os princípios estão colocados lá. Agora, nós podemos ajustar exatamente pensando nessa desestruturação. Junto com isso, fazer uma discussão, e nós já chamamos uma discussão conjunta, GT Carreira, GT Verbas e GT de Seguridade Social, porque as discussões estão interligadas. E eu acho que todas essas questões mostram a necessidade da participação, do acúmulo. E aí eu acho que esses dados permitem que a categoria discuta e que mostram que não dá para ser plebiscitário, não dá para ser uma discussão que a gente não tenha esse debate, esse acúmulo na categoria. Desculpa ter falado muito, gente, mas professora é uma coisa, né? A gente fala assim, vamos falar pouco. É tudo mentira, a gente fala muito mesmo. Eu acho que isso faz a gente ser professora, a gente gosta. Mas estou à disposição se tiver alguma dúvida do ponto de vista da diretoria, mas eu sei que tem muitas pessoas que estiveram, né, no Comando Nacional de Greve, que podem, estão ainda, né, representando aí o comando local, e podem contribuir ainda mais. Obrigado, Clarissa, novamente pela cristalina exposição aí da proposta que a gente tem em termos
mais concretos aí da nossa carreira, né? E também o debate sobre o ProIFES. Eu, assim, como a gente já está num adiantado da hora, né? Já vamos bater aí 10 para meio-dia. Eu, né, dando uma olhada aí nas perguntas que foram levantadas, a questão da ação judicial contra o ProIFES, quais as estratégias, né, diante da proposta do ProIFES, da possibilidade do ProIFES assinar o acordo, e também a questão do rebatimento da proposta do governo para os aposentados. Eu percebi que Clarissa já, né, tocou em vários desses assuntos na sua fala. Eu consulto para ver se a gente não pode, então, passar a fala para a professora Lívia e para o professor Félix, de maneira a abordar essas questões também, claro, né, se sentirem à vontade, e também para fazer o seu fechamento, né, do nosso debate aqui. Podemos seguir dessa maneira? Eu vou propor, Giovanni, que você dê a palavra para a professora Catarine, porque muito antes de qualquer pergunta aparecer no chat, ela tinha levantado a mão, tá? Aí depois a gente fecha. Professora Catarina, é que às vezes a pessoa levanta a mão meio sem querer e eu perdi aqui, não estava aparecendo para mim. Você tem uma pergunta ou algum comentário? Catarine, está online? Acho que não, né? Sim, foi. Às vezes Catarine. Não, acho que fui eu que falei. Às vezes é isso que acontece, levanta a mão um pouco sem querer, mas eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Se ela tiver a pergunta, aí ela pode botar no chat aqui que a gente. Tá, porque foi há bastante tempo. Antes de qualquer outra pergunta aqui do chat, ela tinha levantado a mão. Você quer começar, professora Lívia, ou quer passar para o Félix? Eu posso falar rapidamente enquanto eu mando a mensagem para a Catarina. Você fala com a Catarine, né? Pessoal, não teria muito mais a acrescentar depois da fala da professora Clarissa. Eu apenas queria reafirmar a importância da gente pensar numa carreira única, né? E na importância da gente se mobilizar sempre em defesa da paridade, porque a paridade pega também a questão dos aposentados, assim como a carreira única. A gente tinha que pensar numa carreira que não gerasse distorções, desigualdades e práticas trabalhistas escusas, né? Só para dar um exemplo, recentemente a Universidade Federal de Pernambuco fez um concurso para técnico administrativo, né? Foram aprovados mais de 100 candidatos, pouco mais que 100. Esses pouco mais que 100 foram chamados, só pouco mais de 70 atenderam a esse chamado e 46 tomaram posse, porque os técnicos, quando chegaram e viram o que era oferecido para eles em termos de carreira, condições de trabalho, né, perspectivas, comparando com os demais serviços públicos, eles desistiram, eles nem foram contratados, né? Então, não se apresentaram para o trabalho. E a gente está tendo também algumas precariedades nas contratações de substituto e também de efetivo, porque a gente está com carreiras paralelas dentro da mesma carreira. Eu acho isso muito ruim e acho que a gente precisa agir no sentido de ou eliminar ou diminuir essas desigualdades, né? Eu reafirmo, então, isso como um princípio importante da nossa luta. O resto é o que eu já tinha colocado e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui neste debate com tantos colegas interessantes. Obrigada. Falei com Catarina aqui e, pelo que eu entendi, ela não tem nenhuma pergunta, né? Só que o celular travou mesmo, né? Acontece. Eu tinha visto a mãozinha dela aqui levantada há tempo. Obrigado por indicar, professora Lívia, e obrigado pela sua
suas últimas considerações, acho que são muito válidas, né? A nossa luta junto com os tais também, ela tem impactos no nosso próprio trabalho, né? Porque também há um processo de transferência de certas funções administrativas também para o trabalho docente. E também, né, em alguma medida, os tais têm completa capacidade de colaborar diretamente com as atividades fins da universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Como já, em muitos casos, já colabora. Professor Félix, podemos aí ouvir, então, as suas respostas, suas últimas considerações, por gentileza? Ok. Veja, o Rodrigo aqui, ele perguntou quais são as referências que eu usei para aqueles números de sonegação e de... O de sonegação veio do Sindifisco de Goiás, em 2023, se não me engano. E o de renúncias fiscais, eu tenho de um instituto aqui, nem sei as características ideológicas desse instituto, IB, alguma coisa, deixa eu pegar aqui. IB... Aqui, deixa eu ver, se eu conseguir aqui essa... Pronto. IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento tributário. Planejamento Tributário, exatamente isso. E a própria Tebet, o ano passado ela fez uma declaração, e o governo também, né? O governo ele disse que em 2022, por exemplo, os subsídios concedidos foram na ordem de 581,49 bilhões. Ok? A Tebet, ela declarou que... Deixa eu ver se eu pego aqui a declaração dela, que a sonegação fiscal no Brasil era acima de 500 bilhões. Isso foi declaração da Tebet. Ok? Então, quer dizer, as coisas estão por aí. Ok? Veja, o que eu queria colocar, gente, até secundando a Clarice, é o seguinte, veja. O governo, todo governo, ele é um espaço de disputa. É um espaço de disputa ideológica, é um espaço de disputa pelo orçamento. Então, o grande capital, ele usa o que ele tem, ele usa seu poder econômico para convencer os agentes do Estado, entendeu? E os agentes do parlamento. Então, o que é que nós podemos fazer para participar dessa disputa? Entendeu? A gente, com a nossa certeza de que nós estamos, de um lado, vamos dizer assim, fundamental para a nossa sociedade, que é a educação, nós temos que ir a essa disputa, nós não podemos nos furtar a ir a essa disputa. E o nosso meio de fazer isso, quando não há uma interlocução com o governo, é a greve. Nós não temos poder econômico para competir com o agronegócio, com a indústria automobilística, nós não temos, entendeu? Então, a nossa forma é a greve. E por isso nós temos que defender o nosso direito de greve. Porque a primeira forma que o Bolsonaro pensou em nos tolher foi tolhendo o nosso direito de greve. E por isso nós temos essa tonelada de legislações aí que nós queremos que sejam revogadas, sabe? Então, eu não tenho nenhuma... eu tenho alguns colegas que questionam isso, inclusive de Minas Gerais, que questionam a nossa... Como é que fala? Vamos dizer assim, a nossa ética em relação ao governo e tal, mas eu falo, poxa, nós não podemos nos furtar desse diálogo, isso é um diálogo. A greve é um diálogo com a sociedade e é um diálogo também com o governo. Ok? Mas é um diálogo onde nós mostramos força. Essa é que é a coisa que nós temos que colocar de forma muito clara. Sabe? Por exemplo, se você vai
naquela lista dos 17 setores que estão naquela lei da sonegação, não sonegação, mas da renúncia fiscal, você vai ver que está lá o agronegócio, que está lá uma das indústrias mais competitivas que existem na face da Terra, que é a indústria automobilística. Então, poxa, nós temos que como é que fala? Que colocar a educação nesse meio, entende? Então, é por isso que nós não podemos, vamos dizer assim, nós temos que mostrar para a sociedade que o que o governo está fornecendo é um transtorno profissional, primeiro, nessa mudança de carreira que ele está propondo, que ele poderia colocar a mesma coisa num reajuste linear, não é isso? Mas ele colocou num liquidificador justamente para dificultar a nossa compreensão e dificultar a compreensão das pessoas, porque ele vai falar, ó, tem aqui 40% de aumento, olha, pessoal, entendeu? Então, o que eu falo de uma falácia, como é que fala? Um mecanismo de retórica que chama o galope de Guiche, que é você fazer o quê? É você colocar uma imensidão de dados, uma imensidão de citações que impedem as pessoas de raciocinar, impedem as pessoas de ter uma compreensão rápida do que está acontecendo. Então, por isso, nós temos que lidar com a média, nós temos que lidar com a quantidade de professores que são atingidos com esse ou com aquele aumento, porque assim a gente consegue raciocinar. Entendeu? Porque essa mixórdia aí que ele fez fica difícil demais. Então, é isso. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar aqui também com vocês. É uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui na UFPE, e ampliar esse debate também é sempre uma coisa muito legal. Obrigado. Olha, eu gostaria de citar o Paulo Rubem, que está querendo falar aí também. É uma pessoa que tem chamado... Eu coloquei aqui a questão da dívida pública, porque ele é a pessoa que tem, como é que fala, colocado isso daqui com muitos detalhes, uma coisa extremamente importante da gente considerar essa nossa disputa, porque, olha aí, é uma disputa com a dívida pública, como se os agentes financeiros, vamos dizer assim, com a maior capacidade de influência econômica no país, é com essas pessoas que a gente está disputando. Ok, obrigado a todos. E obrigado a Clarissa também por ter se disposto a vir. Eu sou mineiro também, viu, Clarissa? De Montes Claros. Ok, obrigado, Giovanni. Obrigado, Félix, pela contribuição. Acho que aí tem uma boa interface aí de questões políticas, orçamentárias, né? Essa é uma questão que dá muito pano para manga, né? Conseguir imprimir, né, uma luta política pelo orçamento. Professor Paulo, você quer fazer uma manifestação antes da gente concluir nosso debate? Pronto. Bom dia, já boa tarde, Giovanni. Eu quero especialmente parabenizar o professor Félix, a professora Lívia, a professora Clarissa. Já tivemos 2 encontros muito importantes agora pela manhã. O primeiro no Departamento de Odontologia e o segundo eu participei com a professora Karina e com o professor Alex do pleno do Departamento do Centro de Artes e Comunicação. Fizemos lá um relato bastante importante. Eu acho importante também relatar que ontem nós passamos quase toda a tarde no Comando Local de Greve da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tivemos um tempo muito parecido com esse tempo da live de hoje, para aprofundarmos essas questões que muitas vezes escapam à sensação dos números, não é? Os números sempre são muito sedutores, mas eles também se prestam a muitas movediças armadilhas para ludibriar, para não permitir uma apreensão mais clara do seu significado. Eu digo que se essa live tivesse uma música de fundo, ia ser Madeira de Lei que Cupim não rói, porque nós somos persistentes, insistentes, e o nosso desafio é deixarmos de ser milhares e milhares de CPFs e CIAPs para sermos nessa greve um único CIAP. Nós temos que ser um só
nessa greve para que o governo possa ouvir a nossa voz e sentir a pressão da nossa luta. Tem um dado que eu queria compartilhar, depois eu vou compartilhar o material que nós apresentamos ontem lá com os colegas da Rural, que é um dado extremamente claro, toca sobretudo ao que Félix falou acerca da dívida pública, né? Ontem nós fizemos uma pergunta muito simples. Por que a proposta de reajuste zero em 2024? Porque quanto mais o governo reduzir a transferência de fundos, quanto mais ele fizer uma compressão na parte do orçamento que vai para as despesas de pessoal, mais ele vai permitir a liberação de verbas para serem destinadas à regra em curso da gestão das finanças públicas, que é a lei do arcabouço fiscal, e a sua principal ferramenta é zerar o déficit em relação ao pagamento de juros da dívida. E aí, quando a gente vai para os números da dívida, vocês vejam duas coisas muito sérias, muito sérias. O total da dívida que está sob responsabilidade do Tesouro Nacional, dívida em títulos públicos, dívida interna e dívida externa, para vencer em 24 meses, está na ordem de 2,477 bilhões. Isso é maior do que o percentual que vai vencer a partir de 5 anos do estoque da dívida, que é de 1,506 bilhões. Então, o governo fica com as mãos na cabeça porque ele não abre mão de ser serviçal dessa acumulação de riquezas a partir da dívida pública. E um outro dado, pasmem, entre os 6,371 bilhões da dívida pública interna e externa, o próprio governo é credor da sua própria dívida. O governo tem no estoque dessa dívida 248 bilhões. Eu me pergunto, o que é que o governo faz com endividamento contra o próprio governo? Isso é uma excrescência. Em qualquer situação de emergência, de calamidade, de reorientação do investimento, da reformulação das prioridades, o mais lógico seria o governo pegar os 248 bilhões em títulos, leiloá-los, nem que tivesse que praticar um deságio de 25%, 28%, 30%, e aplicar o fruto desse leilão dos títulos que o próprio governo tem e paga rendimento a si próprio na política de investimento, no enfrentamento às calamidades, nas políticas de ciência e tecnologia, na recuperação da estrutura de custeio e investimento das universidades. Então, há uma incoerência. Por quê? Porque, como o que vale é atender aos interesses do mercado, o governo, inclusive, liberou o Tesouro Nacional para fazer o que bem entende. Então, lá no Tesouro Nacional, o professor, a professora, o estudante vão encontrar um item chamado relação com os investidores. Ou seja, o Tesouro Nacional, de costas para quem gera receita, que é a maioria da população que paga impostos, o Tesouro Nacional resolveu se transformar num vendedor de título público para o mercado. Aí lançou título para financiar a educação privada, tendo escola pública, lançou título para financiar investimento ambiental, 9 bilhões de dólares, à época quase 37 bilhões de reais, quando só de juros, no mesmo período, pagou mais de 300, ou seja, virou uma bagunça generalizada sob o comando do mercado financeiro. E o que é pior, para concluir, nesse mesmo tópico, relação com os investidores, nós vamos encontrar na página do Tesouro Nacional um bloco, um quadro, com várias reformas que são apresentadas como grandes instrumentos de convencimento e de atração dos investidores. Documento este quadro, já publicado na gestão do presidente Lula. Pasmem, entre as reformas que são consideradas positivas para a atração dos investidores, estão todas as reformas feitas no governo de Temer e de Bolsonaro. Dá para acreditar numa coisa dessa? A não ser a absoluta subserviência, absoluta posição de um orçamento serviçal da acumulação financeira. Em pleno governo Lula, o Tesouro Nacional emite um documento, publica um quadro em que apresenta o que há de bom para atrair os investidores do ponto de vista da estabilidade do investimento, da rentabilidade, e coloca lá, assinando embaixo, a emenda constitucional 95, as reformas de Bolsonaro, etc, etc, etc. Como se esse governo tivesse condição de avalizar essas reformas antissociais, antipopulares, antidesenvolvimento
que foram as reformas de Bolsonaro e de Temer. Então, é muito importante que a gente tenha tido o fôlego, né, para fazer esse debate. Eu fico muito feliz de ver que nós estamos nos desdobrando, nos multiplicando, estudando, compartilhando, e é desse jeito que a gente vai criar uma grande rede de convencimento, de argumento, para dizer que a nossa greve é forte, que somos uma única voz, somos uma pauta necessária e não vamos aceitar a enrolação que o governo quer nos impor com esse reajuste zero e com esse bilionésimo remendo na nossa carreira. Eu estou aqui ainda ouvindo a fala da professora Lívia na nossa última reunião. Nós não precisamos de remendo numa carreira, nós precisamos de abrir o debate e construir uma carreira única. Quando lá em 71, na LDB de 71, já se dizia pagamento pela qualificação, pela titulação e pela progressão, independente do grau de ensino. Nós temos uma carreira em que mestres e doutores do colégio de aplicação recebem muito menos do que mestres e doutores do ensino superior. Isso não é justificável. Então, vamos à luta, vamos nos multiplicarmos, e acho que amanhã a gente tem que abrir a Assembleia pedindo uma saudação para cantar Madeira de Lei que cupim não rói, que é o que a gente é efetivamente. Muito obrigado aí, parabéns e um grande abraço. Muito obrigado, Paulo, pela excelente contribuição, como sempre. Quero agradecer aqui novamente a composição da nossa mesa, em nome do Comando Local de Greve, agradecer ao Félix, agradecer à professora Lívia, agradecer à professora Clarissa, por ter cedido, né, um pouco do seu tempo na atribulada agenda aí da diretoria do Sindicato Nacional, e dizer que, por todas essas razões, né, macroeconômicas, políticas, educacionais, por que não, o Comando Local de Greve indica a rejeição da proposta do governo e indica, né, a participação nessa Assembleia, por mais deformada que ela seja, um espaço que a nossa categoria estará reunida e nós teremos a oportunidade, em alguma medida, de fazer esse debate com nossos pares e convencê-los o quanto essa proposta está aquém daquilo que a gente quer e aquém daquilo que a gente precisa. Então, muito obrigado a todos e todas por ter comparecido à nossa live, por ter comparecido ao nosso debate, que apesar de todos os boicotes e censuras, continua sendo mais massiva, mais participativa, mais qualificada e mais profunda no debate do que qualquer outra coisa que essa farsa que o PROIFES tem promovido aqui entre os docentes da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado e tenham um excelente almoço e Nós até uma somos ótima madeira Assembleia. de lei que cupim não rói. Cantar não é comigo aí não, aí vai ter que ser contigo, Paulo. Um homem de muitos talentos, compreende o orçamento como ninguém e ainda canta, né, um frevinho tradicional e clássico aí. Muito obrigado, gente. Boa. Vamos Boa cantar tarde, amanhã, gente. Paulo. Até mais. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Até a próxima. Até mais. Tchau.